Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 22 de novembro de 2023, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e durante esse último dia nós tivemos justamente o aceite por Israel do acordo de cessar-fogo ali na faixa de Gaza. Então tem uma série de detalhes, vai envolver a soltura de entre 50 e 100 reféns feitos pelo Hamas e também até entre 150 e 300 prisioneiros do Estado israelense por atos de terrorismo palestinos, né? Repara que não é uma coisa equivalente, né? Os reféns que o Hamas tomou são civis, pessoas inocentes. As pessoas que estão presas na prisão de Israel é porque ou cometeram atos de terrorismo no território israelense ou participaram de alguma forma desses atos de terrorismo. Então, são criminosos condenados, né? A gente vai ver algumas observações sobre que tipo de pessoa que vai ser liberado, como é que vai ser o processo. É uma operação bastante complexa. O fato é, quando começa isso, né, a gente não sabe. O Hamas, o que diz o acordo isso começa a valer o cessar-fogo no momento que é o primeiro refém sair da faixa de Gaza. Aí começa a valer o cessar-fogo e Israel já está acionando os militares que estão na faixa de Gaza para fazer esse tipo de acordo, né, para fazer essa movimentação dos reféns. A gente tem agora algumas imagens do que tinha depois daquela porta de concreto, aquela porta reforçada no túnel debaixo do Al-Shifa. Ainda não tem muitas informações, só algumas imagens, né? Mas também tem outras boas notícias. Israel aproveitou que ainda não estamos no cessar-fogo, né? E deu uma caprichada aqui no último dia, antes de começar isso tudo. De novo, a gente não sabe quando que começa o cessar-fogo. Vai começar quando sair o primeiro refém. Não saiu ainda. 5 horas da tarde lá na faixa de Gaza, nesse momento, não saiu ainda o refém, né? Bom, outra coisa é, as tropas israelenses, elas não vão sair aqui da faixa de Gaza, então elas vão continuar aqui, mas está proibido entrarem mais tropas, mais equipamentos, ou eles realizarem qualquer ação, inclusive prisão de alguém, né? Isso é uma coisa que preocupa muita gente, porque imagina se alguém do Hamas, então, ataca uma tropa de Israel, né? Israel não poderia responder isso. Enfim, é uma questão complicada, espero que dê certo esse acordo, mas eu acho que tem muita chance de não dar certo isso daí. Vamos ver o que acontece nesse caso, né? Outro ponto importante, o cessar-fogo se aplica especificamente à faixa de Gaza. Portanto, operações aqui na Cisjordânia são poucas, mas vão continuar acontecendo, e também aqui no norte de Israel, sul do Líbano, tudo indica que deve continuar o processo ali em cima, não tem nada que impeça Israel de atacar o Hezbollah nesses dias que vai ter o cessar-fogo ali na faixa de Gaza, né? A gente vai falar também sobre algumas preocupações que o pessoal tem com o futuro da faixa de Gaza, como reeducar essas pessoas para a paz, né, para viver pacificamente mais adiante. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. As notícias foram sugeridas por Bianca Keila na Casa Nova, com 5 centímetros eu arrombo as gordinhas, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem foi assinado o acordo, né? O Hamas já tinha aceitado, Israel aceitou ontem, não foi imediatamente, estava previsto para as 8 horas da noite lá em Israel, o que significaria em torno de 5 horas da tarde aqui no Brasil, mas acabou que essa notícia foi ser assinada, a notícia que tinham assinado o acordo saiu só de noite aqui no Brasil, que significa que já era quase de madrugada ou amanhecendo o dia de hoje lá em Israel, quando finalmente assinaram esse acordo, né? Vamos entender, então, acho que esse é o ponto principal do assunto hoje, né? O que é esse acordo de cessar-fogo, o que vai acontecer agora, né? Então, o que a gente sabia ontem, basicamente, é que seriam 50 reféns feitos pelo Hamas, né, que foram sequestrados no dia 7 de outubro, mulheres e crianças até 19 anos de idade, que seriam liberados ao longo de 4 dias, e durante esses dias haveria a pausa na luta ali, né? E eventualmente poderiam ter mais. Isso era a base do acordo, mas a gente tem aqui uma descrição um pouco mais detalhada dos pontos aqui, tá? O acordo tem mais coisa do que isso,
Mas aqui são os pontos principais, olha só. O acordo são 300 prisioneiros que estão em custódia em prisões de Israel, em troca de 100 sequestrados pelo Hamas no dia 7 de outubro. Nota um detalhe importante: 100 sequestrados que são cidadãos ou residentes do Estado de Israel, porque, lembra, tem outras pessoas ali nesse grupo, né? Tinha estrangeiros ali naquele grupo que foi sequestrado pelo Hamas. O Estado de Israel está fazendo esse acordo para os israelenses, então as pessoas de outras nacionalidades não estão abraçadas nesse acordo aqui, né? A liberação dos sequestrados por Israel, eles usam o nome abduzidos aqui, com certeza isso daqui já é linguagem do acordo, né? Porque evidentemente que Israel trata como sequestrados, mas o Hamas não quer dizer sequestrados, quer dar outro nome. Então ficaram em abduzidos, né? E isso será feito em 2 estágios e várias fases. A fase 1, 50 abduzidos israelenses serão entregues para as forças de Israel, e aí 150 prisioneiros palestinos serão liberados ao longo de 4 dias, que seria durante esse cessar-fogo, né? E sujeito ao fato de que mais 50 abduzidos israelenses também poderiam ser entregues para as forças de Israel, até outros 150 seriam liberados prisioneiros, mantendo a proporção, né? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, a proporção é 1 para 3. Cada refém que o Hamas liberar vai liberar 3 palestinos das prisões ali, né? E lembra, é aquilo que eu falo para vocês, não são coisas equivalentes. Esse pessoal, os israelenses são inocentes. O pessoal que foi preso, que está nas prisões em Israel, é porque ou cometeu atos de terrorismo contra Israel, ou então colaborou para esses atos, ajudou de alguma forma, né? Para cada liberação de 10 reféns israelenses, haverá mais 24 horas de cessar-fogo. Então a gente tem aqui a possibilidade de mais 5 dias de cessar-fogo se todos os 50 israelenses adicionais, né? Os primeiros 4 dias de cessar-fogo são 50 israelenses. Depois, para cada 10 grupos de reféns israelenses liberados, teria mais 1 dia de cessar-fogo, né? Em cada uma dessas etapas, os prisioneiros serão liberados de acordo com as provisões dessa resolução, apenas após os abduzidos de Israel terem sido entregues para as forças de segurança do Estado de Israel. Então o que foi acordado Israel só vai liberar os presos depois que liberarem os reféns de Israel, né? Imediatamente após o fim do prazo de cessar-fogo, as atividades na faixa de Gaza vão continuar como estavam acontecendo antes, com o objetivo de destruir todas as capacidades militares do governo e do Hamas ali na faixa de Gaza, né? Então isso seria aqui os principais pontos do acordo. Repara que ele não fala aqui sobre serem mulheres e crianças, mas o pessoal do Hamas também divulgou uma descrição do que eles entendem ser o acordo, né? Então tá aqui, o Hamas liberou esse aviso, né? Depois de negociações complexas e difíceis, por muitos dias anunciamos o sucesso que chegamos com um cessar-fogo humanitário pelo período de 4 dias, com a ajuda do Catar e do Egito, né? Além do Catar e do Egito, os Estados Unidos também participou dessa negociação, mas é lógico, o pessoal do Hamas não ia falar o nome dos Estados Unidos, né? Esse acordo inclui cessar-fogo de ambos os lados, então todas as operações pelo exército de ocupação, que é como eles chamam o exército israelense, lá na faixa de Gaza, e também a parada de transferência de veículos militares para a faixa de Gaza. Então, Israel vai continuar com as tropas lá na faixa de Gaza, não vai retroceder, mas não vai mandar mais veículos para lá, nem mais tropas nesse meio tempo, enquanto estiver durando o cessar-fogo. Serão entregues centenas de caminhões de ajuda humanitária e ajuda médica, bem como combustível para todas as regiões da faixa de Gaza, sem exceção, no norte e no sul. Então, incluiu isso também. Repara que Israel não falou disso, mas tem essa parte aqui, né? Nenhum dos dois lados está dando o acordo completo. O acordo final não foi publicado por ninguém, mas dá para entender que essas duas coisas estão inclusas aqui.
Aí, a liberação de 50 mulheres e crianças entre o que eles dizem que são os ocupantes detidos, né? Abaixo da idade de 19, ou seja, são mulheres ou crianças abaixo da idade de 19 anos. Então, jovens, né, abaixo da idade de 19 anos, em troca também da liberação de 150 mulheres e crianças do nosso povo, das prisões, da ocupação. Enfim, é lógico que eles usam os termos que eles querem usar lá, né? Também o que eles chamam aqui de crianças são jovens abaixo de 19 anos, né? Lógico que Israel não prende crianças, mas jovens abaixo de 19 anos certamente tem alguns, né? A suspensão de todo o tráfego aéreo na parte sul da faixa de Gaza pelos 4 dias. O fim de todo o tráfego aéreo na parte norte da faixa de Gaza por 6 horas por dia, de 10 até as 4 horas da tarde, para permitir a evacuação dos civis, né? Então repara que Israel não vai poder levantar nenhum drone, nenhum avião no sul da faixa de Gaza durante esses 4 dias. No norte da faixa de Gaza, eles vão poder levantar sim. Em princípio, não podem bombardear, está acontecendo um cessar-fogo, não pode ter bombardeio. Mas eles podem ter aviões de reconhecimento, aviões de visão. No entanto, entre 10 horas e 4 horas da tarde, nem isso pode ter no norte da faixa de Gaza. Isso é bastante crítico, porque no final das contas isso permite que os terroristas do Hamas se organizem de alguma forma, tentem fugir de alguma forma, né? Durante o cessar-fogo, a ocupação é obrigada a não atacar nem deter ninguém na faixa de Gaza. Então, se o pessoal do Hamas quiser fugir do norte para o sul, eles vão poder fazer isso, não tem como evitar. A liberdade de movimento das pessoas de norte para o sul da faixa de Gaza também será garantido ali na Saladin, na estrada Salah al-Din, né, que é essa estrada principal aqui na faixa de Gaza. Isso já vem acontecendo, tá? Israel já tem deixado o pessoal passar aqui, mas a gente sabe que eles ficam vigiando. Aí é uma coisa que vai acontecer, se passarem o pessoal do Hamas ali no meio dessa faixa aqui, eles não vão poder fazer nada durante esses 4 dias, né? E eu acho que é isso daí, são as informações que a gente tem. Bom, o brasileiro, a gente sabe que tem um brasileiro entre os reféns do Hamas, né? E aí que tá, porque o lado israelense não fala em critério de idade, ou mulheres ou jovens apenas, né? Se forem mulheres ou jovens apenas, os reféns liberados, evidentemente, ele é um homem, não seriam liberados. Agora, o outro critério é que são exclusivamente israelenses, e o meu entendimento é que o Michel Nazenbaum, né, que ele é nacional daqui do Brasil, ele é do Brasil, ele tem nacionalidade israelense também, então ele poderia sair nessa coisa aí. Mas a gente não sabe o outro critério, o critério de mulheres e crianças, como é que vai ser isso daí, acho que só quando começarem a sair mesmo os nomes dos reféns que a gente vai ter uma ideia do que é que está acontecendo, né? Outra coisa, o exército israelense está preparando um protocolo todo especial para liberar as crianças que vão ser entregues pelo Hamas para as forças israelenses, né? Entre esse protocolo está não responder questões dizendo o que aconteceu com o pai da criança. É uma situação complicada, mas a verdade é que muitos foram mortos, né? A maior parte das crianças que foram abduzidas, que foram sequestradas pelo Hamas, os pais foram mortos durante o ataque, mas os soldados israelenses estão instruídos a não falar, né? Dizer que não sabe o que está acontecendo, que depois vão explicar para eles lá. O importante vão ser os soldados israelenses que estão na faixa de Gaza, que vão receber as crianças do Hamas e encaminhar elas até o território israelense, e aí deve ter o processo todo de entrar em contato com as famílias, ou com o que sobrou da família, e ver, né, a situação da criança em cada caso, né? Muito triste isso. Enfim, os líderes lá do partido, lá do governo do Netanyahu, né, falaram ontem que foi uma decisão difícil, mas foi a decisão certa. Disse o Netanyahu, o Gallant e o Grantz, num detalhamento aí sobre os detalhes dessa liberação, que é esse detalhamento que a gente já falou aqui, né? É aquilo que eu falo para vocês. Se vocês me perguntassem qual seria a minha decisão, eu não tomaria a decisão de fechar esse acordo. Acho que muita chance de dar errado, muito pouco benefício, muita vantagem para o pessoal do Hamas escapar do norte da faixa de Gaza,
Eu, sinceramente, não gostei desse acordo, mas é aquilo que eu falo para vocês, né? Eu não tô lá. Eu não tenho nenhum parente meu que foi sequestrado pelo Hamas. Então, eu entendo que tem um outro lado dessa coisa, que certamente as famílias dos reféns estão pressionando por isso, querem essa liberação. É uma coisa muito cruel manter crianças sequestradas por um grupo terrorista. Então, enfim, é o que é, né? É o que eles falaram aqui. É uma decisão difícil, eles acham que é melhor, eles devem ter mais informações do que eu, então tomaram essa decisão. Agora, vocês podem ter certeza que a maior parte das mensagens que o pessoal está colocando aqui é de crítica, tá? O povo israelense mesmo não está satisfeito com esse acordo também, da mesma forma que eu expressei para vocês aqui, eu também não estou. A maior parte do povo israelense não está satisfeito com esse acordo, mas enfim, né, é o tipo da coisa, não tem jeito. Mas está liberando 3 prisioneiros para cada refém israelense, né? É um absurdo, mas se você não fizer isso, eles não vão liberar. Então, meio que não tem alternativa, né? É realmente uma situação complicada essa, né? Outra coisa que o Avi Mayer aqui lembra é que os palestinos que serão liberados, eles são terroristas condenados, tá? São pessoas que estiveram envolvidas ou praticaram terrorismo ou ajudaram algum ato de terrorismo que foi feito contra israelenses, né? E as pessoas, os israelenses que vão ser liberados são civis inocentes que estão sendo mantidos reféns por criminosos do Hamas, né? Mas, de novo, eu concordo, é um absurdo, mas e aí? Qual que é a saída, qual que é a alternativa? A gente sabe que à medida que essa guerra for caminhando, cada vez mais o Hamas vai entrar em desespero. A chance dos reféns morrerem nessa guerra aumenta a cada dia que passa. Então, eu entendo também o outro lado dessa história, a necessidade de negociar os reféns, né? Eu não sei, né? Porque tem muita gente que fala que não se deve negociar com terroristas, não por conta do problema atual, mas por conta do problema futuro. Se você negocia com terroristas hoje, você abre a oportunidade de amanhã os terroristas sequestrarem de novo israelenses para fazerem mais demandas, né? O fato é esse, se você consegue negociar uma vez, na verdade, você pode até estar resolvendo o problema dos reféns imediatamente, mas você está também dando uma carta para esse pessoal no futuro voltar a fazer isso outra vez, né? Então, de novo, eu não negociaria isso. Eu acho um erro Israel tá fazendo isso daí, mas é o que é, né? O cessar-fogo ainda não está valendo, vai começar a valer no momento que foi entregue o primeiro refém para as forças israelenses. Então Israel está aproveitando e está fazendo um bombardeiozinho aqui na faixa de Gaza para dar aquela esquentada final no pessoal ali, né? E eles mostraram essa imagem aqui, ó. Lembra daquele túnel que tem debaixo do Al-Shifa, né? Que descia uma escada, depois tinha uma curva e chegava numa porta blindada. Isso daqui seriam fotos depois dessa porta blindada, que a porta... eles falam que é a porta de concreto, mas parece que é só blindada com aço mesmo aqui. Isso daqui seria a visão depois, eles devem ter cortado alguma coisa aqui já, né? Tirado o ponto de tiro aqui. E conseguiram entrar no túnel depois disso. Caminhando mais, eles chegaram nesse ponto aqui, que não dá para saber muito bem o que é isso daqui. Parece uma porta simples, né, aqui, mas enfim, não sei o que é isso daqui dentro do túnel, mas dá para ver realmente uma estrutura muito grande de túneis aqui, né? Por enquanto, foram só essas duas imagens compartilhadas por Israel. Vamos aguardar para ver o que mais eles encontram nesses túneis ali debaixo do bunker lá do Hamas, debaixo do Al-Shifa, né? Além disso, o exército israelense capturou a brigada de infantaria Givat, capturou o quartel-general do Hamas numa área do norte da faixa de Gaza, né? Na região de Sheikh Zayed, entre Beit Hanun e Jabalia. Então a gente está falando aqui, Jabalia é essa região aqui, Beit Hanun aqui. Em algum lugar por aqui eles acharam esse outro quartel-general do Hamas, né? Em tese, o que tem debaixo do Al-Shifa é o principal deles, mas eles têm outros quartéis generais por ali, né? E encontraram um monte de coisa ali, mais túneis novamente, até um veículo blindado aqui, um monte de coisas aqui, uma seção do muro, tá vendo? O muro que tem entre a faixa de Gaza e Israel, tinha uma seção desse muro, uma réplica dela, justamente para talvez algum tipo de treinamento, né, para treinar os
os terroristas do Hamas sobre como pular esse muro. Enfim, tinha uma réplica do muro aqui nessa região também. Tinha um blindado, parece ser pequeno aqui, mas deve ser usado para instrução, né? Ele deve explicar para os terroristas saberem onde atingir o blindado e coisa e tal. Aqui o local em que eles identificaram as coisas, né? Onde seria esse quartel-general aqui na região. Aqui o momento em que eles tomaram esse quartel-general, né? Essa base aqui do Hamas, acabaram de destruir tudo, pegaram as informações todas lá, um monte de munição, mais munição, morteiros, foguetes. Parece que tinha ali também uma fábrica de foguetes, né? Aqueles foguetes artesanais que eles fabricam ali. Enfim, essa é a situação ali. Também aqui, ó, Israel pegou alguns palestinos aqui num túnel aqui, o pessoal do Hamas, e rendeu eles ali, né? Foram pegos saindo de túneis ali. Mais uma vez dá para ver que eles estão com roupas civis, ou seja, são mais uma violação aí da lei de guerra, né? Você está com roupa civil, você arrisca civis no confronto, né? Isso daqui foram 8 terroristas que foram eliminados num ataque num apartamento específico em Khan Yunis, né? Os israelenses fizeram um ataque em um apartamento, então repara que o prédio todo continuou aqui, mas esse apartamento aqui foi limpo. 8 terroristas foram mortos nessa ação israelense aqui, excelente. E a gente não sabe se foi nesse lugar ou se foi em outro lugar, mas o neto do Ismail Haniyeh, que é o líder da parte política do Hamas, ele foi morto num desses ataques ali na faixa de Gaza, né? Ele fazia parte do Hamas também. Então, tá certo, terrorista morto é terrorista morto. O Khalil Karras, que é o vice-comandante das brigadas Al-Qassam, também foi eliminado. Esse cara aqui é um peixe grande, tá? É um dos mais altos níveis ali do pessoal do Hamas que está na faixa de Gaza e já foi empacotado devidamente de ontem para hoje. Então, Israel continua tendo sucesso nas ações deles ali, né? Uma outra informação que eles deram aqui é que o exército israelense não tem planos de permitir que os palestinos voltem para a faixa de Gaza, para o norte da faixa de Gaza, quando eles começarem as ações ofensivas no sul da faixa de Gaza, né? A gente já tinha falado sobre isso, mas eles esclareceram aqui que eles criaram a zona de Al-Mawazi. Então, essa zona aqui, ó, essa região aqui de Al-Mawazi, que em tese eles prometem não bombardear ninguém aqui, né? Enfim, é uma zona de segurança. É lógico que o Hamas pode usar isso também para o mal, mas em princípio é um lugar que o pessoal no sul da faixa de Gaza pode fazer. O que eles vão fazer ali, eles vão mover pessoas dentro do sul da faixa de Gaza de um lado para o outro, enquanto dão uma limpada completa na parte norte da faixa de Gaza. Mas tudo isso agora vai ter que aguardar o cessar-fogo. Nos próximos dias, imagina-se que entre hoje e amanhã deve começar esse cessar-fogo e aí só se retomam as atividades quando isso acabar, né? O Instituto para o Estudo da Guerra, ele fala aqui do acordo, mas na verdade está atrasado, porque né, o corte de eventos dele é mais antigo aqui. Então não tem nenhuma novidade para a gente nisso daqui, né? Bom, a gente sabe que teve um funeral de militantes do Hezbollah em Bagdá. Pelo menos 5 caminhões refrigeradores com os corpos do pessoal do Hezbollah foram lá. Ou seja, no mínimo 5 mortos em ação nesse enterro que aconteceu ali, que devem ser enterro de gente importante do Hezbollah, né? A BBC está fazendo pouco dos túneis, né? Eles estão dizendo que esses túneis aqui que o exército israelense achou não são convincentes, que parece coisa armada, não sei o que lá, estão adotando a visão do Hamas nessa história toda, né? E o pessoal está colocando aqui que é um absurdo completo isso. O Hamas sequestrou não sei quantas pessoas e nunca deu motivo para você acreditar nele, mentiu todas as vezes que pôde, e agora a BBC prefere acreditar no Hamas do que acreditar nas forças israelenses. Eu acho um absurdo completo isso. Mas é exatamente o que está acontecendo com a mídia esquerdista mundial inteira. Aqui no Brasil também. O Hamas falou, eles acreditam imediatamente. Não importa o quão absurdo, o quão idiota, o quanto sem sentido seja
a informação dada, né? A BBC escolheu duvidar de Israel e continua a duvidar de Israel, mesmo depois que Israel produz evidência do que está falando, né? Enfim. E outro que está nessa situação também é o idiota do Guterres, lá o chefe das Nações Unidas, que falou hoje que a morte de civis não tem paralelo, não tem precedente em nenhum conflito, desde que eu sou secretário-geral das Nações Unidas. Ô seu idiota do Guterres, você está esquecendo da Ucrânia. Milhares de pessoas, muito mais gente já morreu. Só em Mariupol, estima-se que foram 150 mil ucranianos mortos só na tomada de Mariupol pelos russos. E esse idiota fica aí fazendo, ai, tadinho do Hamas, tadinho dos terroristas. Cara, esquerda é doença mental. Esse pessoal tem que ser tratado. Não é possível isso. E por falar em doença mental, mais um que veio aqui com a ideia da, olha, o governo da Palestina, um documento do governo da Palestina. É a mesma coisa, é o governo da Inglaterra na Palestina. A Palestina era o nome do lugar ali, não da nação, nunca houve nação palestina. E de novo, tem aqui ó, o que eles chamam aqui Eretz Israel, que é terra de Israel, né? Tem de novo no documento aqui, governo da Palestina, é o governo inglês da Palestina. E aí aqui embaixo está falando Palestina em árabe e Palestina em hebraico com terra de Israel. Ou seja, mais uma vez o pessoal caindo na mesma lorota, vezes e vezes de novo. Né? Ou seja, é o que o pessoal quer acreditar, eles querem acreditar nisso, então não adianta você provar, explicar, falar, eles continuam replicando esse tipo de informação igual cabeças vazias sem sentido nenhum. Né? Impressionante. Olha essa daqui, mais essa daqui. Ó. A liberação dos transexuais não pode acontecer sem a liberação da Palestina. O que tem a ver uma coisa com a outra? Aliás, seria o contrário, né? Porque se você tem o Hamas ou os grupos islâmicos ali da Palestina em controle, aí que o pessoal trans lá daquela região vai ter problemas seríssimos, né? É o contrário, você não pode ter a liberação trans completa sem lidar com o problema da homofobia nos países árabes, no pessoal de cultura muçulmana, né? Eles têm realmente esse problema. E uma coisa que é um problema que a gente tem que lidar com isso, né? Que eu mesmo me pego pensando isso, é como resolver essa questão, né? A gente viu aqui o caso da BBC, o pessoal tá doente da cabeça, não é possível. Abriu mão de raciocínio para acreditar, porque quer acreditar que o Hamas é o coitadinho e que os judeus são o mal do mundo e coisa e tal. É impressionante como esse vírus do nazismo ainda está presente na cabeça das pessoas da esquerda. E muita gente tem essa ideia, né? Caramba, olha só como é que são escolas lá no grupo, lá na faixa de Gaza, os garotos sendo treinados para morrer em nome de Alá e coisa e tal. Como é que você resolve isso depois, né? Essas pessoas já têm um ódio tão grande de Israel, dos judeus, dos americanos. O que você faz com isso, né? E de vez em quando algumas pessoas têm umas posições que são extremadas para o outro lado. Eu também acho que a solução não é também matar os palestinos ou acabar com a Palestina, não é isso. Mas, olha só, olha o que diz aqui a Yulia Latinina, que é uma nazista russa, né? O que mais tem na Rússia é nazista. Olha só o que ela está dizendo aqui para resolver o problema. Se a faixa de Gaza continuar na faixa de Gaza, vai surgir um outro Hamas. Isso é um risco real, a gente já viu isso acontecer. Se ela for realocada, sei lá, para o Canadá, vai ter um Hamas no Canadá, e eu concordo. Mas se você mandar todas essas pessoas para o campo de concentração de reeducação chinês uigur, em 10 anos você vai ter cidadãos Han modelo, né? Ou seja, é exatamente a tragédia que a China faz lá. O pessoal tem essa solução socialista. Vamos fazer campos de reeducação para reeducar os palestinos. E embora essa pessoa aqui seja um russo, e ela é da oposição ao Putin, tá? Isso daí é oposição ao Putin, acredite. Enfim, por mais que seja um absurdo que ela está falando aqui, eu sei que tem muita gente com essa ideia, que acha que precisaria fazer uma reeducação forçada com essas pessoas para resolver isso daí. A minha visão dessa história toda é muito mais simples. O que falta é livre comércio. Livre comércio traz a paz. Por quê? Com quanto mais pessoas você compra e vende, mais você lucra, mais você se dá bem na vida, mais você cresce como pessoa e
de forma financeira também. Então, o segredo é o comércio, né? Por que a BBC tem essas ideias tão malucas, sem sentido? Porque é uma porcaria de uma estatal. Privatiza esse troço já. Por que as empresas aqui no Brasil de comunicação têm essas ideias esquerdistas tão malucas? Porque durante muito ponto foram um oligopólio garantido pelo governo. Lembra? Concessão de rádio e televisão aqui no Brasil é papelzinho do governo. O que está mudando isso? O que está mudando isso é a internet. No ambiente da internet, ninguém precisa de licença de governo para falar nada. Então você pode ter opiniões livres no livre mercado de ideias, né? Isso é o que resolve o problema. Então não precisa matar os palestinos ou nem fazer reeducação dos palestinos. Caramba, abre comércio com eles, permite que eles comprem e vendam, que eles empreendam. Isso é que vai resolver o problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.